Isso que você está prestes a ouvir não vazou nos grandes portais, não saiu no Globo Esporte, não apareceu no UOL, não foi parar no Fabrício Romano. O que aconteceu nos bastidores da contratação de Thiago Almada pelo Flamengo é uma história que começa muito antes do que qualquer pessoa imagina. Uma história de perseguição silenciosa, de ligações às 3 da manhã, de reuniões secretas em hotéis de luxo em Buenos Aires e de um jogador que, no fundo, sempre soube que seu destino tinha as cores vermelho e preto. Então, se você achou que ia assistir mais um vídeo comum de transferência, pode fechar esse pensamento agora, porque o que a gente vai contar aqui vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Tudo começa muito antes do mercado de transferências abrir. Começa quando um homem sentou numa cadeira de couro dentro de uma sala climatizada no Ninho do Urubu e disse uma frase que vai marcar a história do clube. Esse jogador é diferente de tudo o que existe no mercado sul-americano hoje. Esse homem não era o técnico, não era o diretor de futebol. Era alguém de dentro. Alguém que acompanhava Thiago Almada há 18 meses de forma completamente discreta, viajando pessoalmente para ver jogos, contratando relatórios de empresas europeias de análise de desempenho, construindo um dossiê que, quando chegou nas mãos da cúpula do Flamengo, gerou um silêncio de 15 segundos na sala. 15 segundos de pessoas olhando umas para as outras sem dizer nada. E depois um sorriso. Porque todo mundo entendeu que aquele papel estava falando sobre um jogador fora de série. Mas antes de chegar nessa sala, Thiago Almada tinha uma vida que poucos brasileiros conhecem de verdade. Criado em Buenos Aires, filho de um mecânico e de uma professora, ele aprendeu a jogar futebol na rua, literalmente, com bola murcha e golzinho de pedra. A história não é nova no futebol sul-americano, mas o que torna a trajetória de Almada diferente é a velocidade com que ele absorveu tudo. Técnicos que trabalharam com ele ainda jovem falam com os olhos brilhando. Um deles disse numa entrevista que Almada tinha algo que você não ensina em academia nenhuma. Ele lê o jogo antes que o jogo aconteça. Enquanto todo mundo está reagindo, ele já está 2 passos à frente. Isso não é força física, não é velocidade de perna, é velocidade de mente. E esse tipo de talento é raro demais. Quando ele chegou ao Vélez Sarsfield, as expectativas já eram altíssimas, e ele não decepcionou. Mas foi na MLS, no Atlanta United, que o mundo acordou para o nome Thiago Almada. Os números eram impossíveis de ignorar. A maneira como ele conduzia o meio-campo, a facilidade com que driblava em espaços comprimidos, a qualidade dos passes em pressão alta, tudo aquilo fazia olheiros de Europa e América do Sul lotarem as tribunas do Mercedes-Benz Stadium toda vez que o Atlanta entrava em campo. Porém, foi justamente aí que a história deu uma virada inesperada. Porque enquanto todo mundo olhava para a Europa como destino natural de Almada, o Flamengo já estava tecendo sua teia nos bastidores de uma forma que ninguém viu vir. A primeira ligação aconteceu num domingo. Almada estava descansando após um jogo pesado quando o telefone vibrou. Era um número desconhecido com código do Brasil. Ele não atendeu. Na segunda vez, atendeu por curiosidade. Do outro lado, uma voz calma, segura, que disse apenas que representava um clube que acreditava que ele era o melhor jogador da América do Sul naquele momento e que queria muito conversar. Almada ficou em silêncio por alguns segundos e disse, pode falar. Essa conversa durou 42 minutos, e ao final dela, segundo pessoas próximas ao jogador, ele desligou o telefone, ficou olhando para o teto por um longo tempo e então mandou mensagem para seu agente com 3 palavras. Precisa me ligar. O agente de Almada, um argentino de meia-idade com décadas de experiência no mercado europeu, recebeu a mensagem e ligou imediatamente. O que Almada contou para ele naquela noite colocou em movimento uma série de negociações que durariam semanas. O agente tinha experiência, tinha frieza e sabia exatamente como conduzir esse tipo de processo. Mas ele admitiu para pessoas do seu círculo que raramente tinha visto um cliente tão determinado a entender todos os detalhes de um projeto esportivo antes de dar qualquer passo. Almada não queria só salário, queria saber do projeto técnico, queria entender quem eram as pessoas que tomariam as decisões dentro do clube, queria sentir se havia seriedade naquilo tudo. E o Flamengo, que sabia exatamente o tipo de jogador que estava tentando contratar, foi preparado para cada pergunta. A reunião presencial aconteceu em Buenos Aires, não no Rio de Janeiro. Essa decisão foi estratégica. O Flamengo quis mostrar que estava disposto a ir ao encontro do jogador, que não estava apenas fazendo uma oferta e esperando uma resposta, estava construindo uma relação. O encontro foi num hotel discreto, sem câmeras, sem jornalistas, sem qualquer vazamento. A delegação do Flamengo chegou na tarde de uma quinta-feira. Almada chegou sozinho, sem empresário, o que surpreendeu a todos. Ele queria sentir aquelas pessoas sem filtro. Queria olhar nos olhos e entender o que estavam vendendo. A conversa durou quase 4 horas.
Houve momentos de tensão, momentos de risos, momentos em que o silêncio preenchia a sala por longos segundos. E ao final, quando todo mundo saiu daquele hotel, havia uma sensação no ar de que algo histórico estava para acontecer. Mas nada no futebol é simples, e aqui a história entra num capítulo que quase destruiu tudo. Porque enquanto o Flamengo negociava com discrição cirúrgica, um clube europeu entrou na jogada de última hora. Um clube com dinheiro, com nome, com história e com uma proposta financeiramente acima do que o Flamengo estava colocando na mesa. A informação chegou à diretoria rubro-negra numa tarde de segunda-feira e causou um estado de alerta interno que poucos souberam. Reuniões de emergência foram convocadas, decisões precisavam ser tomadas rapidamente. E foi nesse momento que o Flamengo precisou mostrar que não era apenas um clube grande, era um projeto de vida. A resposta do Flamengo não foi financeira. Não tentaram superar o número europeu, porque sabiam que essa guerra não era de dinheiro apenas. A resposta foi emocional, estratégica e humana ao mesmo tempo. Enviaram para Almada um vídeo. Um vídeo simples, sem produção grandiosa, filmado na Gávea, no Maracanã, nas ruas do Rio de Janeiro. E no final do vídeo, havia uma mensagem de um jogador ídolo do Flamengo, alguém que Almada admirava desde criança, dizendo o que era viver com aquela camisa, o que era sentir aquela torcida. Esse vídeo chegou para Almada numa madrugada. Ele assistiu 3 vezes seguidas, e no dia seguinte, ligou para seu agente e disse que tinha tomado uma decisão. O anúncio ainda não tinha acontecido, mas todo mundo que estava dentro da negociação já sabia. O clima no Ninho do Urubu naquele dia era diferente. As pessoas andavam com um sorriso guardado, aquele tipo de satisfação que você precisa conter porque ainda não pode celebrar. Os contratos foram assinados numa sala com pouca gente, muita seriedade, e uma consciência coletiva de que aquilo era um marco. Almada assinou devagar, como quem sabe o peso daquele momento. Olhou para a caneta, olhou para o papel, olhou para as pessoas ao redor, e então colocou a assinatura com a serenidade de quem já sabia há tempo que aquele era o caminho certo. Quando o anúncio oficial veio a público, a internet explodiu. As redes sociais do Flamengo quebraram recordes de engajamento em minutos. Vídeos de torcedores celebrando nas ruas do Rio foram vistos por milhões de pessoas. Jornalistas que há dias tentavam confirmar a informação sem conseguir, ficaram sem palavras diante da confirmação. E Almada, que durante todo aquele processo manteve um silêncio de aço, apareceu pela primeira vez com a camisa do Flamengo com uma expressão que dizia mais do que qualquer declaração poderia dizer. Havia paz naquele rosto. Havia certeza. E havia no fundo dos olhos, uma chama que qualquer torcedor rubro-negro reconheceu imediatamente. Era a chama de alguém que não veio passear. Veio para fazer história. E essa história está apenas começando.